Excelente a gente começar por aí, falando um pouco também do contexto do Brasil. Esses prêmios, esse bom momento do Brasil nas premiações, com essa circulação, a distribuição, ela só é possível também pela posição que o Brasil passa a adotar na cena internacional desde 23. Então, são filmes que são produções brasileiras, mas a gente precisa falar que são coproduções, é o Brasil em cooperação com distribuidoras muitíssimo prestigiadas, que têm alcance, que têm uma presença na cena fílmica internacional, e existe uma conjuntura em que essas premiações elas se dão. Então, acho que a gente precisa falar do Brasil, que volta a ocupar espaço e presença no mundo e que, portanto, é um país estável, um país com política pública, um país com presença internacional. Ele produz um conjunto de condições que não apenas no campo cultural, mas também para o campo cultural, que vão nos colocando como protagonistas também naquilo em que a gente sabe fazer, naquilo em que a gente é bom e naquilo que a gente sabe. E, claro, a gente precisa falar de artistas, a gente está falando aí de 2 filmes muito premiados, mas que são artistas e como as artes puderam também traduzir o que aconteceu no Brasil no ciclo político passado. Ali a gente tem que falar o que acontece no Brasil de 2016, né? E diria até um pouco antes, o Brasil de 2015, o Brasil de 2014, o Brasil de 2013. A gente não pode falar de um Brasil apenas da eleição de Bolsonaro, mas a gente precisa falar que o Brasil está enfrentando é um Brasil que ali em 2013, como a extrema-direita ocupou a agenda política brasileira, tomou as brechas de uma espécie de indignação, de como o Brasil estava reivindicando, e a extrema-direita captura esse mal-estar e apresenta uma agenda que é antipopular, antidemocrática, anticultural, anti-igualdade, anti-direitos, e, portanto, as artes brasileiras, que sempre tiveram as artes, a cultura, artistas, intelectuais, o campo intelectual brasileiro, do pensamento, que se manifesta também nas suas tradições populares, nas suas manifestações populares, elas sempre foram, de algum modo, um ativo de liberdade da nossa democracia. Eu queria lembrar que o Ministério da Cultura do Brasil, que é um ministério de 1985, o Ministério de Cultura do Brasil é um ministério muito recente, ele é de 85, ele representa, ele é símbolo do que artistas, intelectuais, a cultura brasileira representou na luta contra a ditadura civil, militar e empresarial. Portanto, a cultura brasileira está presente, William e Lucas, em todos os momentos em que uma agenda antipopular, antidemocrática, autoritária, ela se apresenta. A cultura é um componente de democracia. Eu tenho insistido em dizer, um ativo da democracia brasileira. Representa uma agenda de liberdade. E eu falo no Brasil porque a gente não pode associar a cultura necessariamente como assim em qualquer lugar. A gente sabe que a cultura, às vezes, é instrumento do imperialismo. Muitas vezes a cultura é instrumento da propaganda de Estado. A gente sabe que muitas vezes... Então, a gente precisa também separar o fenômeno cultural brasileiro. A gente precisa tratar o fenômeno cultural brasileiro. E claro, artistas como Kleber Mendonça, eles estão entre esses artistas, entre esses realizadores. A gente está falando do cinema, essa indústria, essa força, essa potência, inclusive da soberania de um país, da identidade de um país, mas a gente pode falar da música brasileira, das cênicas brasileiras, do conjunto cultural brasileiro, que foi fundamental para colocar na agenda do Brasil uma outra fala pública. A gente está falando de Bacurau, de Aquários, a gente pode falar do que representa o som ao redor, um filme de Kleber de lá de trás, que vai falar ali das contradições no ambiente das cidades, de como projetos
econômicos avançam sobre a vida das pessoas, a vida nas cidades, intervindo na subjetividade. Mas eu queria lembrar aqui o próprio Wagner Moura, que foi o artista que se tornou diretor com o filme Marighella. Wagner estreou Marighella em fevereiro de 2019, numa cena inesquecível. Então, Bolsonaro é eleito em 2018, numa cena absolutamente devastadora para o Brasil, em 2018, que inclusive tem uma biografia escrita por Mário Magalhães. Imagina um ano que se torna uma biografia, um ano que se precisa ser contado, né? Que começa com o assassinato de Marielle, com a prisão do presidente Lula, culmina com a eleição de Bolsonaro, e em 2019, ali no fevereiro, o filme de Wagner, o Marighella, ele estreia ali em Berlim, na Berlinale, com gritos de Marielle presente e Lula livre. Wagner entra no tapete vermelho, e não apenas Wagner, todos aqueles artistas ali, inclusive que ganham projeção. O próprio pastor Henrique Vieira é artista do filme, Carrão, seu Jorge, que de algum modo se mobiliza, se transporta com a própria biografia do filme. E esse filme vai ser, aí eu acho que é uma longa história, é um outro papo, mas ele vai ser censurado dentro do governo Bolsonaro, dentro das instituições que deveriam formular política pública para a cultura. Ele vai ser perseguido dentro da própria do própria estrutura de secretaria especial de cultura. Então a gente tem filmes que vão como é que eu posso dizer? Eles vão sendo censurados, perseguidos, artistas, produção intelectual brasileira, e, portanto, essa reação, e aí eu chego finalmente, ela também vai dando novo relevo e nova forma da urgência que esses artistas e realizadores têm de recontar o Brasil. Porque é óbvio que o que acontece no Brasil de 2016, com o golpe, e depois que se materializa, ou seja, se verticaliza com a eleição de Bolsonaro, ela é de um Brasil que precisa ser recontado, né? De um Brasil que precisa se reconhecer na sua memória. E aí nós temos o grande Ainda Estou Aqui, que, por óbvio, reposiciona na agenda do Brasil, na vida do país, um tema que, inclusive, estava oculto pelo próprio governo Lula. A gente precisa lembrar que nos primeiros anos, ali em 23, houve um grande debate sobre ler ou não ler, como rememorar o golpe de 64. Eu não sei se vocês lembram daquela se ia rememorar, se não ia rememorar, se o governo ia tratar, se não ia tratar. E vem um filme, uma obra fílmica, né, uma obra cultural brasileira, e reposiciona todo o debate, atingindo juventude. Então, eu acho que a gente precisa olhar, né, o papel dos artistas e das artes, Maria, nesse percurso de 15 anos de uma maneira radical.